E neste momento, atendendo a nossa proposta temática, vínculos da fé, nós vamos então compartilhar com os irmãos esta palavra que Deus nos colocou no coração para esta tarde, esperando que você a compartilhe com muitos outros, para que possa abençoar outras vidas, tanto quanto a você também. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 6, leremos os versículos 17 a 20. Nós vamos ler estes 4 versículos da palavra de Deus, e em seguida estaremos orando para que o Senhor nos comunique a sua palavra dentro deste nosso tema. Hebreus, capítulo 6, versículos 17 a 20, diz assim a palavra de Deus para nós. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor, em cima do texto que acabamos de ler, lembrando que este nosso tema é vínculos da fé. Aqui temos uma exposição temático-textual que nós queremos compartilhar com você, desejando que esta palavra se firme em cada coração como âncora da alma, tal como o próprio texto diz para nós. Vamos falar com Deus neste momento e considerar aquilo que Ele tem trazido para as nossas vidas esta tarde. Glorioso e santo é o teu nome, bendito Deus, eternamente bendito. Glória ao teu nome, Criador de todas as coisas, Pai celestial, nosso Pai, por meio de Jesus Cristo Redentor, que se entregou e veio a este mundo como filho, para nos tornar teus filhos e nos resgatar para ti eternamente. Obrigado pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos e posta em nossos corações. Obrigado que por meio desta fé pudemos te conhecer e chegar até a ti. Obrigado porque esta fé nos dá livre acesso à tua presença por causa do sangue que teu filho verteu. Obrigado porque esta fé procede de ti e volta para ti, glória ao teu santo nome, e a partir de nosso coração nos leva à tua santa presença. Ó Espírito Santo de Deus, nós te rogamos em nome de Jesus, que nos ilumines o coração para que esta palavra seja vertida nele, esta palavra seja destilada nele, venha encorajar, venha restaurar, venha aprofundar confiança em cada coração. Ainda o coração mais vacilante, ainda o coração mais temeroso, ainda o coração mais frígido, ainda o coração mais superficial, ainda o coração mais titubeante, e mesmo aqueles corações que estão firmados na promessa, a cujo respeito tua palavra diz, fé poderosa, ainda nestes corações, vem trazer aprofundamento através desta palavra, dessa fé que volta para ti levando frutos que glorificam teu santo nome. Rogamos que nos fales, que o Senhor venha aprofundá-la em nossas entranhas, te pedimos mais uma vez. E assim o nome santo de Cristo Jesus Salvador seja glorificado hoje e para sempre, porque é nele que oramos a ti, em ti esperando para o louvor de tua glória. Aleluia. Amém, amém. Você viu que em cima de um texto que lemos, que diz mais precisamente no versículo 19, temos esta esperança como âncora da alma firme e segura. Nós estamos dando a esse texto, a meditação neste texto, esse tema vínculos da fé. Aqui nós temos promessa de Deus, juramento de Deus e a fé nos corações plantada pela esperança, que chamamos de vínculos, vínculos da fé. A fé se apega ao juramento de Deus, à imutabilidade de Deus. A fé se apega à promessa de Deus. E aí você vai perceber
3 vínculos. Depois você vai ter também a fé como âncora, penetrando profundamente para chumbar, para fundear a nossa esperança. E o texto diz que ela adentra no Santíssimo, para além do véu, onde Jesus entrou, nos precedeu, tornando-se sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ela tem mais 3 vínculos, ou outros 3 vínculos, ou ainda nos 3 vínculos, ela nos fundeia com 3 propostas. Quais são as 3 propostas? Ela penetra além do véu. Ela vai para ali através de Jesus e com ele. E ali ela o encontra como sumo sacerdote. Por que estamos frisando 3 vínculos? Porque o texto diz aqui que ela vem como âncora. A esperança que nela está totalmente fundeada é uma âncora. E a âncora, ela tem 3 dentes. Um pontiagudo, geralmente a âncora. A âncora é o ferro que sustenta a embarcação, que amarra a embarcação, que a embarcação, quando está ancorada, ou seja, parada, ela lança os ferros, lança a âncora, para que, no caso de fundeamento, a âncora vá até o leito aquoso e lá se agarre na areia e segure toda a embarcação. Mas existem também as âncoras das grandes embarcações em alto mar, que são lançadas, chamadas âncoras de arrasto, para servir de resistência em caso de tempestade ou para manter o navio que precise parar em lugares distantes, onde o fundeamento, encontrando solo, não é alcançável. Então as âncoras de arrasto, que não têm o 3º ponto, elas também são lançadas. Geralmente as âncoras têm 3 ganchos, uma forma de tridente, a ponta aguda central e 2 que se voltam para frente como unha, para cima como unha, que agarra firmemente o chão e mantém ali. E, evidente, eu ia falar sobre isso, Fernando, muito obrigado, que você aí, tanto quanto eu, João Alberto, pensando em construção naval, não podemos deixar passar aqui, quando a gente ouve falar de âncora, né? Toda a nossa memória e experiência. E Fernando está lembrando aí que ela foi usada como símbolo dos cristãos primitivos, de verdade, exatamente porque simbolizava firmeza, fortaleza, e baseados aqui nesta informação do texto de Hebreus. E assim como eles usavam como símbolo peixe, como usavam como símbolo a cruz, muito tempo depois, ou algum tempo depois de fazer uso de peixe, eles passaram a usar a âncora como símbolo. Mais tarde, prevaleceu a cruz como o único símbolo do cristianismo até os dias de hoje. E estas informações são importantes para você perceber a pertinência da nossa abordagem desta tarde. Esse é o texto. E aí, quando você ouve falar sobre estas coisas que eu acabei de colocar aqui, sobre esta proposta, vínculos da fé, ouvindo que estamos dizendo que esses vínculos, por conta do símbolo, da forma da âncora, chamados de âncora, tem 3 pontas, são 3 vínculos. A esta altura, você com certeza ambiciona essa fé. É um exercício louvável e sadio, que você olhe para dentro do seu coração e pense: estes vínculos são encontrados na minha confissão, são encontrados na minha fé, estes vínculos são a fortaleza da minha confiança. A minha confiança está firmada através desses 3 vínculos, como uma âncora, firmemente fundeando a minha vida para não ser arrastada pelos ventos. Há um texto nos profetas, e quando eu falo dos profetas, eu quero me referir mais diretamente a Isaías, porque esse é o texto que eu quero citar, Isaías 26:3, que ele exerce um poder de fascínio sobre todo crente que deseja viver nas dimensões de uma vida espiritual de segurança e descanso. Ora, é evidente que por mais que busquemos a Deus pedindo coisas, querendo respostas, querendo soluções, Ele nos autorizou isso, é um direito, uma necessidade nossa. A verdade é que o resultado disso, o testemunho, ou testificar final de que estas coisas foram alcançadas, é segurança e descanso. Primeiro que segurança e descanso representa o banimento total e completo das fobias, daquilo que deixa o coração vagueando como se estivesse em alto mar, sendo espaventado, literalmente esbatido pelos ventos. No texto de Isaías 26:3, eu disse que é uma proposta, é um texto que nossa fé ambiciona.
O texto diz: Senhor, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. As versões mais antigas, e se você estiver usando aí agora, você vai ver que o texto diz isso: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ouvir um texto desta ordem, ouvir uma promessa, porque aí está uma promessa, uma afirmação que o profeta faz desta categoria, enche o coração de desejo espiritual. Quem não quer atravessar esta vida de tantos desafios, especialmente para o crente que atravessa remando contra a maré, quando ele de fato é um crente, quando ele nasceu de novo? Quem não quer sentir tamanha segurança que pode dizer: tu me conservas em paz, meu Deus. Tu conservas a minha mente em paz. Lembram que Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que é tudo quanto devemos esperar que Deus faça conosco, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. É sério o entendimento para guardar a mente e o coração, porque, como já vimos há bem poucos dias, a mente é um derivativo do entendimento. E então, meus amados, quem não ambiciona isso? Perfeita paz, porque a mente está firme no Senhor, porque esse crente confia no Senhor. É evidente que se trata de uma fé que confia plenamente em Deus. É uma fé que não se deixa guiar ou influenciar por circunstâncias ou abalar-se por conta das circunstâncias, que é um outro desafio quase que invencível, insuperável para a grande maioria de nós. Não ouvir a voz do vento, como Pedro. Não se deixar convencer pela imagem das circunstâncias que nunca são favoráveis e às vezes, quando parecem favoráveis demais, podem esconder uma cilada até maligna. E aí, por precaução, por filtro, seja lá como for, às vezes damos mais atenção às circunstâncias do que deveríamos dar, quando, na verdade, a atenção que a fé nos permite dar às circunstâncias é aquela que nos faz interpretá-las. Mas não se deixar abalar ou convencer por sua mensagem. As circunstâncias têm uma mensagem audiovisual, e muitas vezes apenas visual, mas muito eloquente, suficientemente eloquente para derrubar as estruturas. E aí, essa fé que não se deixa guiar por circunstâncias e nem se abalar por elas, por mais convincentes elas sejam, está no nível daquilo que Abacuque, o profeta que usou a palavra fé dentre os profetas pela primeira vez. Abacuque, capítulo 3, 17 e 18, é um texto que a gente canta, e deve cantar, porque é um cântico, por sinal, que é uma fé não só louvável, quanto ambicionável também, tanto quanto a proposta de Isaías 26, 3. E você conhece muito bem, ainda que, é o famoso ainda que de Abacuque, que a gente celebra. Mesmo não florescendo a figueira, ou ainda que a figueira não floresça, segundo as antigas versões, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ele está falando de crise, daquilo que era o esteio da economia do seu país. Quantas vezes essas crises assolam uma nação inteira? Estamos na fronteira delas, nestes nossos dias, não é verdade? Ainda que, mesmo que, todavia eu, é o versículo 18, ainda que tais fontes de bens e de sustentação falhem, não estejam funcionando, sejam bloqueadas, impedidas, prometendo então que ruína, fome, miséria, desemprego, ainda que, todavia, eu exultarei ou me alegrarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que o diagnóstico seja o pior possível, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele não está dizendo, eu vou esperar acontecer a mudança da circunstância, ela se tornar favorável, e então eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não, o que ele está dizendo é, todavia, enquanto há, enquanto ocorre, durante, nesse interregno, antes que eu me alegrarei no Deus da minha salvação.
Essa é a fé profetizada por Isaías 26:3. Esta é a fé que é como âncora da alma, produz uma esperança que é a âncora da alma, segura e firme, porque a âncora só presta se ela servir para segurar e firmar. Ele conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, ancorada em ti. Oh, glória a Deus! Essa fé produziu homens, meus queridos, a cujo respeito a Bíblia dá testemunhos ou testifica de forma eloquente. Inevitável começar pela citação de Abraão, que é chamado por conta dessa fé, pai dos que creem. A ponto de Paulo, que está em Romanos capítulo 4, dizer que devemos seguir nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão. Romanos 4, 18 a 21, você conhece esse texto, mas ele cabe aqui e eu tenho de repassá-lo para você. Impõe-se isso neste momento. Olha o testemunho da palavra de Deus a respeito de homem igual a mim, a você, carne e osso. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, a esperança âncora da alma, segura e firme, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconhecendo anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. É belíssimo esse texto no versículo 19, porque esse texto, indo contra tudo que é hoje falsa confissão, confissão ufanista, confissão vazia, fogo fato de espiritualidade, de alvoroço, que faz negacionismo, mostra que Abraão enfrentou a realidade. O texto está dizendo que ele não encobriu, ele não deu de ombros, ele não fez a negação fetichista, supersticiosa, que diz, não vai acontecer, não, eu profetizo o quê? Não, eu não aceito, cuidado. O pai dos que creem tinha fé ancorada em Deus com esperança suficiente para encarar a realidade de frente, não negá-la, assumi-la, não se esconder através de talismãs evangélicos, mas assumir, sem se enfraquecer na fé, reconhecendo, versículo 19 diz, reconhecendo que o seu corpo já estava sem vitalidade, reconhecendo que já contava cerca de 100 anos de idade, o que ia contra toda a natureza da promessa de Deus, daí em esperança creu, contra a esperança. E o que mais ele reconheceu? Ele reconheceu que Sara já estava sem vigor, o ventre de Sara já estava sem vigor, era como um papel. Mesmo assim, olha aí o todavia eu de Abacuque, isso é ancorada no Deus que não pode falhar. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédula em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé e Deus deu glória a Deus, estando plenamente convencido, ou estando certíssimo, não é como você tem nas versões antigas, certo dos certos, estando certíssimo ou plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. A ênfase está no fato de que Deus era poderoso para cumprir porque prometeu. É onde um dos vínculos da âncora agarra o fundo pela fé. Depois nós temos o testemunho de Moisés. Ainda aqui em Hebreus, é lícito que seja Hebreus, porque especialmente o capítulo 11 é o capítulo da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 27, a respeito de Moisés, a Bíblia testifica dizendo, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Este é um outro atributo da fé, indicador da fé, sintoma da fé, que é a mostra aprovada e robusta, perseverança, ela não desiste, ela não recua. Perseverou porque via aquele que é invisível, via o que ninguém pode ver, via aquele que não pode ser visto. Pela fé ele via. Aleluia, glória a Deus. E ainda em terceiro lugar eu tenho de pontuar também Paulo. Não posso deixar de colocar Paulo aqui porque ele ilustra perfeitamente, daí mais um testemunho, já que estamos falando de três vínculos, aqui está uma terceira testemunha, é Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz, por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia.
Eu sei em quem tenho crido, quer dizer, eu o conheço de maneira que eu posso confiar plenamente. Eu sei como é o caráter dele. Eu sei como ele é, eu sei quanto ele está comprometido com o que fala. É isso tudo que está embutido dentro do que lemos a respeito de Abraão, a respeito de Moisés, a respeito de Paulo, e que tem tudo a ver com a âncora, o vínculo da fé. Porque se trata, e é onde a fé explode como confiança, em uma reação a uma relação de confiança por conhecer o caráter daquele em quem se confia. Isso é que é fé. E é isso que nos leva a dizer que a fé é moral e não é mágica. A fé não é um mantra que eu recito. A fé não é um recital de palavras que produzem efeito ou que provocam reações em Deus. A fé não é uma energia que sai de dentro de mim e faz coisas acontecerem com o nome de operação divina. A fé é uma confissão de confiança por conhecer o caráter de Deus, por crer em Deus, crer no Senhor. Qual é o segredo dela? Quais são os vínculos de tamanha confiança com o nome de fé? O que nós devemos aprender para viver essa fé com essa robustez, com essa têmpera? É esse nosso texto de Hebreus 6, 17 a 20, que nos ensina. A âncora de 3 dentes, ou vínculos. Cada vínculo é um laço, cada vínculo é uma amarração, cada vínculo é um aguilhão que segura. Daí 3 vínculos, e daí âncora. Vamos ao primeiro vínculo da âncora, da fé, como âncora. Primeiro dente da âncora. A fé sabe que Deus não muda. É o que diz o versículo 17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Querendo mostrar, o texto é enfático, de forma bem clara. Deus estava preocupado em tornar muito evidente, convincente, uma coisa. Que coisa? Que o seu propósito é imutável. Meus irmãos, aqui não podemos tropeçar em hipótese alguma. Aqueles que acham que Deus dá meia volta quando se trata de tratar com o crente porque ele é crente, ferindo suas leis, suas regras, seus critérios espirituais, ferindo a sua própria moral, não conhecem Deus. Assim como o homem no mundo fabricou um Deus segundo sua conveniência, porque o homem se aprova a si mesmo, por isso não se vê pecador, logo não tem de que se arrepender e não tem por que receber o perdão que Jesus ofereceu, já que não se vê pecador. Ele fabricou um Deus benevolente que passa por cima dos pecados, ou não reputa aquilo como pecado, ou dá de ombros e diz fazer o quê? Ele é a si mesmo. Esquecendo que Deus julga segundo a verdade. Deus não julga segundo afetos. Deus não julga segundo gemidos, propostas e circunstâncias. Deus julga segundo a verdade, ele é imutável. Ele é imutável. Falou o Senhor e não o cumprirá, diz a sua palavra. Este é o primeiro vínculo da fé. Quando eu sei que o meu Deus não muda, a primeira coisa que isso vai gerar no meu coração é reverência, a segunda é temor. O temor tem sempre uma carga de reverência muito grande. E a reverência, outro tanto, está vinculada ao temor. Porque eu sei que ele não muda, ele não vai dar voltinhas. Ele não vai quebrar, não vai contrariar nem o seu caráter, nem a sua justiça, e não vai voltar atrás na sua promessa. Ele não muda. É extraordinário demais nós pensarmos no fato de que Deus não muda. A fé precisa saber que Deus não muda. Onde é que ela vai saber? Sempre vai valer a experiência, mas ela tem de ser redundante, consequente da fé que procede da promessa, da palavra, que crê na palavra. E o que a palavra diz? Exatamente isso. Malaquias 3,6, Deus já se anunciou dizendo: eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não perecem, ó casa de Israel. O fato de que eu não mudo é que dá garantia a vocês de prevalecerem como casa de Israel, porque eu vou cumprir o que eu disse: um remanescente será salvo. Mas eu vou manter a casa de Davi a qualquer custo. Nenhum de seus planos, Jó disse, pode ser frustrado. Aleluia. A garantia que Deus está dando é: eu não mudo. Ele está se autoafirmando como Deus imutável. Eu, o Senhor, não mudo. Foi baseado nisso, por conta disso,
e por causa da autoridade da revelação da palavra de Deus, que outro tanto, Tiago anuncia para nós que nosso Deus é imutável. Observe aí no seu texto, você que está com o seu texto aí diante dos seus olhos. Tiago vai dizer para nós, no capítulo 1, versículo 17. De repente Tiago desapareceu da minha Bíblia, mas eu vou achar ele de volta. Não sei o que aconteceu por aqui não, mas Tiago vai aparecer outra vez. Acho que brincaram aqui com a minha Bíblia e tiraram ele daqui. Mas o nosso texto de Tiago 1,17 vai declarar para nós: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A velha versão diz uma coisa mais gostosa de ouvir: todo dom perfeito, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo das alturas, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não é significativo que justamente Tiago está afirmando que a boa dádiva, o dom perfeito, vem de Deus porque ele não muda? Não foi exatamente o que ele disse em Malaquias: porque eu não mudo, vocês não são destruídos? Porque a qualquer preço eu vou manter a minha promessa, vocês não são destruídos? Falou o Senhor e não cumprirá, sua palavra diz. É isso. A fé sabe que Deus não muda. E ela sabe que não adianta tentar arranjar jeitinho. Ah, meus irmãos, eu tenho convivido com crentes incautos, crentes descuidados, esvaziados de temor de Deus, que pensam que podem manipular com Deus através de uso de dogmas, de talismãs, coisas do tipo: eu vou orar 7 dias por semana, eu vou jejuar 3 dias na semana, 3 dias por mês, até que Deus. É válido que você ore objetivamente 7 dias por semana. Eu aconselharia que orasse 365 dias por ano. É válido que você jejue quantas vezes quiser, em busca da sua bênção, fazendo uma separação, que é o jejum, uma oferta para Deus. Só não pense que estas suas ofertas vão servir de manobra de aquecimento, de quebrar o coração de Deus, de mover Deus em sua direção, para mudar algo com que ele não pode concordar nem aprovar. Você já pensou se nossas orações e jejuns fizessem prevalecer como bênção na nossa vida o que o nosso coração quer? A Bíblia diz que há caminhos ao homem que parecem ser bons, mas o final deles é caminhos de morte. A mesma Bíblia que diz que enganoso é o coração. Tomado pelo desejo, eu transformo isso numa necessidade e vou brigar com Deus até que Ele atenda. Isso é muito sério. Não sei se vocês lembram, é muito trágico o que eu vou dizer aqui agora, mas vai servir muito para que você entenda quanto Deus deve ser temido quanto ao texto de Jó. Nenhum de seus planos pode ser frustrado. Quando o Filho de Deus estava lá no Getsemane dizendo: se for possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, passa de mim, afasta-o de mim. Mas se não for possível, existem aquelas coisas que podemos atribuir a Deus como não possíveis, não por conta de falta de poder, mas por conta da moral divina, da vontade divina, da sabedoria divina, do conselho divino, da paixão divina. Por isso o Filho de Deus disse: mas se não puder ser assim, não seja feita a minha, mas a tua vontade. A minha vontade é que o cálice seja afastado, o cálice da tua ira, que eu vou ter de sorver até o fim. Mas não seja feita a minha. Se ele não pode ser afastado, não faça a minha vontade, faça a tua. Levanta-se dali e vai tomar o cálice, indo até a cruz. Rex Rambard, se você lembra daquele pregador, evangelista da televisão da década de 70, escreveu sobre um testemunho que ele conheceu que foi muito trágico. Abalou todos que ouviram, e muita gente que faz essa ideologia do Deus da sua conveniência se escandalizou com aquele testemunho. Mas ele fala de uma mulher, membro de uma igreja do interior, uma igreja de um pastor sério, cujo filho de 9 anos de idade adoeceu gravemente e foi totalmente desenganado. Era o filho dela.
Poderia ela ter mais filhos, não importa, mas era o filho dela. E ela era membro daquela igreja. Ela já estava orando, a igreja estava orando, seu pastor estava orando, já tinha visitado a criança, mas o quadro era irreversível, segundo a medicina. E ela disse para o pastor, quando ele foi dizer para ela: minha irmã, entrega o seu filho ao Senhor, deixa Deus fazer a vontade dele. A criança está sofrendo muito. E ela dizia: não, meu filho tem que ser curado. Eu quero meu filho de volta. E eu vou brigar com Deus, pastor, até que Deus me devolva meu filho. Se vocês não querem orar mais ou não creem, eu vou brigar com Deus até que Deus me devolva meu filho. Essa criança tinha 9 anos de idade. Essa mulher brigou muito com Deus. Eu não quero saber de teus propósitos, eu não quero saber de nada do que o pastor falou. Eu só quero saber que eu não posso perder meu filho, eu não quero ficar sem meu filho, eu quero meu filho, eu quero a cura do meu filho. E eu só vou crer que tu és Deus, e só vou dizer que tu és Deus daqui para frente, se o meu filho amanhecer curado. E se o meu filho não amanhecer curado, tu terás uma inimiga em mim até o último dos meus dias. Pela manhã, para espanto de todo o hospital, o quadro do menino teve uma reversão total. E ao ter uma reversão total, os exames, os testes foram mostrando que os sinais da doença tinham desaparecido e o quadro estava se revertendo. O que tinha de acontecer agora era apenas nutrição, e o garoto teve alta, e teve alta. Aos 22 anos, quando ele tinha 22 anos, isso quer dizer 13 anos depois, ela foi receber na cadeia do estado em que moravam as roupas do filho que a lei havia condenado a morrer na forca por conta dos crimes que cometeu da adolescência até a juventude. Eu sei que isso é pesado. Mas por mais que você se revolte com o que você acabou de ouvir, que é uma história verdadeira, é melhor você parar de idealizar um Deus fora da Bíblia. Ele não muda. A sua vontade é perfeita, boa e agradável. O nosso desejo é imperfeito, ruim e desagradável, maioria das vezes, a Deus. A sua vontade tem de prevalecer sobre o nosso desejo e a nossa necessidade. É só nesse momento que você é o filho, como filho de Deus, que no Getsemane tem autoridade para dizer: Abba, Abba, seja feita a tua vontade, não a minha. Claro que a minha vontade é esta como daquela mãe, mas seja feita a tua vontade, ela será a melhor. Há de ser a melhor. Pode ser que você nunca saiba o resultado daquela vontade, mas se você teme o seu Deus, e se ele é seu Deus, e você crê que ele não muda, e que ele é perfeito, ele não falha, tudo que você tem a dizer é dobrar-se diante dele e declarar: amém, amém. O outro vínculo da âncora, o segundo vínculo, é que a fé sabe que Deus não mente. Exatamente porque não muda, não pode mentir, e foi exatamente o que o texto disse para nós, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Você viu que a palavra imutável foi usada 2 vezes. É impossível que Deus minta nas coisas imutáveis. Ele não mente em hipótese alguma, ele é a verdade. Quem mente é o diabo, quem inventou a mentira foi o diabo, por isso Jesus deu a ele o título de pai da mentira, e toda mentira procede do diabo. Por isso é que a Bíblia recomenda a mim e a você, cristãos, seja a palavra do crente sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Satanás é o personagem do titubeio, da dupla personalidade. Muda a cada instante. E os que o seguem mudam. Seus caráteres são mutáveis, suas palavras não têm fundamento. E a mentira é a sua cartilha contínua. A fé sabe que Deus não mente.
Temos um texto glorioso saído da boca de um homem que foi declarado falso profeta, mas que, tanto quanto Deus profetizou através de Saul, também profetizou através dele Balaão. E a Bíblia diz isso para nós em Números 23. Temos um cântico belo, não vou cantar, não se assuste. Já ouvimos coisas bonitas demais aqui hoje, então eu não preciso cantar e jogar aqui minha voz de taquara rachada no seu ouvido. Mas a beleza desse cântico, em Números 23, 19, ainda impacta os nossos corações. Quando Balaão profetizou: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se ele falou, Balaão disse, é certo que o fará. Se ele prometeu, é certo que há de cumprir. Por isso é que o profeta que fala na fé vai dizer para nós no capítulo 2 da sua profecia, Abacuque: eis que a visão tarda, mas não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não falhará. Deus não é o homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, aleluia, é certo que o fará. A fé se firma nisso como âncora. Ela sabe, meu Deus prometeu e não mente. Ele não mente, mas a fé tem que se dilatar para a revelação, a promessa, que é um dos vínculos, que é a âncora para a nossa fé. O que a promessa é? A promessa é a palavra de Deus empenhada na Bíblia. Tem muita gente hoje confiando numa palavra de Deus dita por profetas, profetinhas, de fundo de quintal. E aí aquela palavra não se cumpre via de regra, grande maioria das vezes, ou quase que na totalidade delas. E eles vão atribuir essa culpa a Deus, quando a culpa está na sua incapacidade absoluta e total de ser sério com as coisas espirituais e dar crédito a homens por causa de dogmas religiosos e de grupos e coisas semelhantes. A palavra saída pela boca de um homem é sempre deve ser filtrada, posta sob desconfiança. Mas esta palavra, esta profecia com P maiúsculo, nunca cairá, nunca falhará. Deus não mente, não há mentira aqui. Ele prometeu, ele vai cumprir. Jesus vai voltar. É a magna e última promessa e esperança que temos de jogar em cima da nossa fé e deixar o nosso coração ser confortado. Ele prometeu que vai ressuscitar os que nele creem e que morreram e que com ele estão e que vai trazê-los para nós de volta naquele dia. Essa palavra vai se cumprir porque ele não mente. Ele prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso nunca vai falhar. Quer eu perceba, quer não perceba, quer eu sinta, quer não sinta, porque ele não mente e não pode mentir. Aleluia! O que ele falou, ele há de cumprir. É a magnitude de propostas dessa natureza que você encontra na revelação para fundear a sua confiança e a sua confissão. Observe, ainda Isaías falando para nós. Eu quero levar você então para o glorioso texto de Isaías 55:11. Ouça o que o Senhor disse em Isaías 55:11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, aleluia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Glória a Deus. Longe de mim, meus amados, a pretensão absurda e sem fundamento de me parear aí com aqueles três que nós citamos. Mas posso lhe afirmar, dentro de 5 dias, estarei completando 54 anos de conversão ao meu Salvador. E estes 2 gloriosos textos, Números 23:19, Isaías 55:11, eles são âncoras para minha confiança e confissão. Minha alma se agarra a eles, essas dezenas de anos, mais de meio século de caminhada com ele. E eu olho para trás, para hoje, para adiante, com a mesma segurança, sabendo, nunca vai falhar. Prometeu, há de cumprir. Prometeu, há de cumprir. Se falou, é certo que o fará. A palavra não vai voltar para mim vazia, meu filho. Ela vai voltar trazendo os frutos do propósito para o qual eu a enviei.
É com essa confiança que eu tenho pregado esta palavra há 44 anos. A cada vez que a abro, a cada vez que a compartilho com alguém, no púlpito, numa casa, no pé do ouvido de um crente ou não, eu estou crendo firmemente em Isaías 55:11, na palavra empenhada pelo meu Deus. Outro tanto, o Filho de Deus disse isso em Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Nem um jota, nem um tio será tirado dela. Eu creio nessa palavra. Eu creio na sua revelação verbal, lícita e perfeita. Eu creio na sua perfeição e veracidade absoluta. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ele disse isso. Pode cair tudo, minha palavra não vai cair. Ela não vai mudar. Nada vai mudá-la. Mesmo que tentem tirar um J ou um tio. Ele estava dizendo, mesmo que tentem tirar uma consoante, o iota do hebraico, o iode, perdão, do hebraico, ou um tio, que pode passar batido, ainda assim, a palavra de Deus vai continuar a mesma. Está escrito nos Salmos, para sempre a tua palavra está firmada nos céus. Sabe o que vai acontecer? Quando eu e você chegamos no céu, a gente se depara com a palavra que alimentou a nossa alma a vida toda espiritual que tivemos aqui na terra. Porque lá está a palavra da vida que é Jesus, lá está a árvore da vida que é Jesus, cujas folhas servem para a saúde das nações. Ele é a palavra encarnada. E aí, em cima desta declaração, a fé sabe que Deus não mente. Em que ela se firma? Em que ela confia? Porque o texto que lemos diz que ele jurou. O texto diz aqui, ele prometeu por juramento. Então ele jurou e ele prometeu. São as duas coisas nas quais nós podemos ficar firmes. Juramento e promessa. Alguém diria, mas por que Deus teria de jurar? Hoje, quando alguém arroga um juramento, você mais depressa desconfia dessa pessoa. Porque quando ela apela para um juramento, e via de regra juramento falso, ela está justamente percebendo que você não está confiando nela. E porque não está confiando nela, ela tenta te convencer ou te impressionar jurando. Eu juro, eu juro. Mas estamos falando de um tempo em que essa deformidade moral do juramento, que perdeu o seu sentido moral na diacronia, na passagem, na rolagem do tempo, não era desse jeito. Deus não precisava jurar. E como ele não tinha ninguém acima dele por quem jurar, jurou por si mesmo. Via de regra, juramos por alguém maior do que nós, ou por alguma coisa mais forte do que nós, ou mais forte do que a vida. E esse juramento ainda tem de ser posto em xeque. E muitas vezes falha. Falso juramento, na verdade. Mas o nosso Deus, quando ele declarou aqui em Hebreus, que foi por juramento, quando a Bíblia diz em Hebreus que ele fez juramento, jurou por ele mesmo que ele não muda e que vai cumprir, e fez uma promessa para ratificar o seu juramento, ou melhor, ratificar isso mesmo, ratificar, criar raiz para o seu juramento, está falando de um tempo em que o juramento tinha o valor da vida. O juramento envolvia toda a personalidade e caráter do indivíduo. Seu cumprimento era garantia de respeito e crédito. Se alguém diante de uma demanda, se alguém diante de uma afirmação dissesse, eu juro, os outros recuavam de imediato. Porque sabiam o significado daquilo ali, sabiam que a vida daquele sujeito, da sua família, a sua existência dali para frente, estava empenhada por aquela palavra. Se esse juramento se mostrasse falho, ele perderia total crédito. O cumprimento do juramento era a garantia de respeito e crédito que se espalhava por sua família e todas as suas gerações. Lhe dava crédito diante da sociedade da época, diante de indivíduos e de comunidades inteiras. Deus sabia o poder moral do juramento. Por isso é que, não tendo ninguém maior do que a si próprio, por quem jurar, ele jurou por si mesmo, prometendo e dizendo, por juramento, vocês vão ter descanso. Aleluia! Isso é lindo demais. Ele jurou,
mas ele também prometeu. São as duas coisas de que o texto está falando aqui. Eu sei que quando você lê esse texto, você fica procurando a segunda coisa, né? É juramento e promessa. A promessa ficou dentro do fraseado do autor da carta. Ele prometeu. E aí nós vamos, quando ouvimos a palavra promessa, nós temos que ver o peso da promessa, como que funcionava no coração da igreja primitiva, como que funcionava no coração do povo de Israel na antiguidade. Então eu levo você de imediato para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Paulo diz para nós, a respeito do Filho de Deus: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Isso aqui é de uma beleza extraordinária. Tantas quantas são as promessas feitas por Deus, tem em Cristo sim. Ou seja, ele veio prometendo desde o Gênesis, através de símbolos, criando a expectativa messiânica, fazendo a promessa da redenção. Chegou a Ezequiel dizendo: tirarei num só dia o pecado deles. Eu os resgatarei, eu vou fazer com que a morte seja tragada pela vida. E aí, quando a Bíblia diz tem em Jesus o sim, vai cumprir o que Paulo falou para nós em Gálatas: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, e todos os que creram puderam olhar para trás, para todos os séculos de promessas, todos aqueles inúmeros profetas, como Hebreus capítulo 1 diz para nós, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, pensando em todas as maneiras, pensando em toda a simbologia do tabernáculo e dos sacrifícios, olharam e disseram: sim, está aqui. Ele é a encarnação da palavra verbalizada, é a encarnação do verbo. Ele é o Cordeiro de Deus prometido e que tira o pecado do mundo. Aleluia! Não é só tira o pecado de Israel, tira o pecado do mundo. Glória a Deus! Jesus é o sim. Mas o texto também diz que por meio dele, ele é o amém pronunciado por nós para a glória de Deus Pai. Porque nós agora olhamos para trás, olhamos para a nossa vida, vemos o cumprimento daquelas gloriosas promessas e dizemos: amém, é isso mesmo, amém, que seja assim, amém, vai se cumprir lá na frente, como temos lido e como vemos também em Tessalonicenses, em Apocalipse. Aleluia, ele é o amém, ele é o cumprimento, ele é a palavra final da promessa, ele arremata tudo, como a Bíblia nos diz em Efésios, que Deus vai fazer convergir em Jesus todas as coisas, agora e no futuro. Eu quero mais reforço disso, e aí quero que você me acompanhe em 1 de Pedro, capítulo 1 também, versículo 4, e Pedro diz para mim e para você, para 1 de Pedro 1,4, não, eu estou citando o texto, é 2 de Pedro, perdoe, 2 de Pedro 1,4, o texto diz: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Preste atenção nesses adjetivos classificando as promessas de Deus. Ele prometeu com promessas grandiosas e preciosas. Ele nos deu, elas são nossas, são para nós, grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, por meio dessas promessas, vocês se tornem ou se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Porque se eu confio na promessa, eu não tenho que cobiçar mais nada. Eu tenho que aguardar aquilo que a mim pertence, conforme a palavra promete no salmista, Salmo 68:8. Glória a Deus. Ele o faz. Ainda quero deixar com você, porque eu falei que isso ecoa desde a antiguidade, a profecia de Jeremias, todas elas capítulo 1. Eu estava observando isso aqui, que achei muito interessante. 2 Coríntios é capítulo 1, Pedro é capítulo 1. É como se Pedro e Paulo tivessem lido em Jeremias, que também está logo no início do seu livro, no capítulo 1, versículo 12. O Senhor prometendo e dizendo: o Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Ah, isso é lindo demais. Na verdade, o que ele diz aqui é: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Não é lindo?
Ele não jogou e deixou que na rolança do tempo ela viesse a dar certo. Não. Ele empenhou a sua palavra e está fiscalizando em cima. Ele está correndo atrás do seu cumprimento. Ele investiu e ele está administrando. Deus vigia sobre a promessa. Isso é lindo. Ele não esquece. Ele não esquece. Se ele prometeu, ele há de cumprir. A despeito de nós, meus amados. Depois nós temos, já temos aí 2 Coríntios 1:20 e 2 de Pedro 1:4. Todos no capítulo 1. Por último, e com isso eu estou terminando porque nós avançamos o horário por causa do nosso abençoado louvor, mas eu quero te mostrar o terceiro vínculo, a terceira unha da âncora. Como num fundear invertido, o navio lança âncoras para baixo. Mas o texto de Hebreus está dizendo que a nossa âncora sobe e ela nos fundeia lá no céu, no Santíssimo. Sabe, uma vez, dando estudo aqui de Hebreus, quando chegamos no capítulo 6, eu ilustrei isso para os irmãos. E eu falei, é como se nós virássemos um pêndulo, porque nós estamos com a nossa alma pendurada no céu e estamos ao sabor do vento aqui embaixo. Não importa as intempéries, não importa o tamanho da tempestade, a alma está segura no lugar santíssimo. A fé está segura no lugar santíssimo. Estamos fundeados em cima, diferente do navio. Então imagine um navio com âncora para cima, ele ficaria, não é, preso lá em cima, seguro, isso é o que importa. Mas como aqueles que lançam âncoras de arrasto, garantido, solidamente firmado, não vai ser arrastado por vento. Então é um fundear invertido, é para cima. A âncora da alma se contrapõe à ideia de levados ao redor por todo vento de doutrina, Efésios 4,14. Quando você vê crente mudando muito de ideia e de conceito em cima de um testemunho que houve aqui, de uma palavra melíflua, sedutora, com Bíblia aberta, de um enganador ali do outro lado, uma coisa é absolutamente certa: a sua fé não tem âncora nenhuma, por isso ele é levado à roda por todo vento de doutrina, muda de ideia, muda de chapéu, a cada esquina, a cada oportunidade, a cada movimento, porque na verdade não está preso à promessa, está preso a jargões, está preso a jingles, está preso a cânticos, a mensagens cantadas, testemunhadas, mas não faz delas a sua experiência pessoal, porque não emergem da palavra de Deus, ainda que quem as proclame tenha tido algum contato com essa palavra. Então ela vai contrariar o texto de Efésios 4,14, levados ao redor por todo vento de doutrina. E outro tanto, o texto de Salmo 1,4, é como a moinha, o ímpio, é como a palha que o vento dispersa, o vento de doutrina. Seus vínculos são elevados demais, os ventos não chegam lá. Mas eu falei, por último, e é aqui que entra a última parte, que ela tem a âncora, agarra com três unhas no fundeamento. O texto diz que ela é penetrante no Santíssimo. Ela entra no santuário interior. O texto diz no versículo 19, temos esta esperança que nutre a fé, da qual a fé emerge, o útero da fé, como âncora da alma, firme e segura, que adentra o santuário interior por trás do véu. Está falando do Santo dos Santos, está falando do lugar santíssimo. Por isso que dissemos que está lá no alto. Ela está fundeada no lugar santíssimo, que representa ou que fala de presença de Deus. Estaremos sendo confrontados sempre com a presença de Deus, com a pessoa de Deus, com o Deus real, tal como a Bíblia o proclama, sem nossos retoques, sem nossos mimos para adequá-lo às nossas conveniências. Estaremos na sua presença, a nossa fé confronta seu Deus, confronta-se com Deus, ela esbarra com ele, ela está na presença dele. Anda na minha presença, ele disse para Abraão, aquele cujos pegados de fé temos de seguir. Anda na minha presença, na presença do Senhor, o coração está firme. A presença do Senhor é o nosso lugar santíssimo nos dias de hoje. A fé se prende nele. A fé se prende na pessoa dele, não nas coisas em volta dele, não é em ritos, não é em rituais, não é em talismãs,
em objetos, não é em situações e coisas que são sugeridas e que se pratica para que você tenha confiança, e aí transfere a sua confiança do Deus da presença para o objeto, para o ritual, para aquilo que se faz. Nem mesmo as nossas vinculações bíblicas, culticas, que levamos para dentro do culto, tem de ser a garantia da nossa confiança. Não é o Deus que está por detrás delas. É o Deus que elas representam, não elas. E aí, prestar atenção nelas se torna um risco muito grande de tropeço. Então é no lugar santíssimo, na presença, não em rituais, não em estereótipos. Tem gente que está confiantemente crente porque a sua igreja canta desse jeito, fala desse jeito, prega desse jeito. Crê no que a igreja prega, no que a igreja ensina. E a gente sabe que isso chega aos extremos de dogmas que nos arrepiam. Aquelas igrejas que aos domingos são obrigadas a dizer a cartilha que foi promovida pela cúpula, pela central. Nós temos denominações evangélicas que fazem isso. Aos domingos, a homilia cumpre aquilo que a sede lá na Europa, no primeiro mundo, onde ninguém sabe o que é padecer, segundo as circunstâncias do terceiro mundo, tem de ouvir a mensagem que só serve para aquela gente que estão bem na vida. Mas ali os pobres coitados, atravessados, atrapalhados, precisando de respostas, não têm a liberdade de ter acesso à palavra revelada, porque quem está lá está truncado, está amarrado, está preso a um compromisso estereotipado. Isso é muito triste. A fé não se firma em jargões, um versículo que se põe ali no fundo do carro, na porta de entrada da casa, que se canta numa música que vai ali, e também não se firma em eventos. Eu lembro de uma vez um repórter entrevistar um rapaz que estava em cima de uma igreja que tinha caído em escândalo e perguntou a ele: você está sabendo de todas essas coisas que estão acontecendo com a liderança da sua igreja e com essa igreja da qual eu vi você sair lá de dentro? Você é membro dessa igreja? Sou. E por que você insiste em continuar nela? Por causa do louvor. Você já viu como é o louvor da minha igreja? Pobrezinho. Fiquei com pena dessa criatura. A fé firmada em evento. Aí fica cego, dispensa qualquer outra coisa, circunstância, deixa de encarar a realidade e a verdade, ou o que se faz com a verdade. Não. Ela é penetrante no Santíssimo. Ela entra no Santíssimo através de Cristo. Isso é lindo. Então ela está firmada em Cristo. É a segunda unha da âncora. Firmada em Cristo. É a pessoa de Jesus. É na presença de Deus através de Cristo. E aí, o que é? É Cristo como mediador. É isso que o texto está dizendo aqui. Ele está lá como sumo sacerdote. Em que meu coração pode se firmar? No fato de que o meu Senhor está intercedendo por mim, nominalmente, pessoalmente, singularmente. Se eu não puder crer nisso, tudo isso que está aqui é vão. Não. Quando a palavra diz aos seus anjos dará ordens a teu respeito, ela põe no singular. Quando a palavra diz que ele está diante do Pai intercedendo por nós, Hebreus 7,25, pois pode perfeitamente salvar os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu estou entre eles, eu sei que essa intercessão me envolve. Eu tenho a prova configurada disso na carta de Paulo a Filemon, intercedendo por Onésimo, e dizendo: eu rogo-te por meu filho Onésimo. Eu creio firmemente que o meu Senhor, o meu sumo sacerdote, está intercedendo por mim, dizendo: Pai, olha aqui o preço que eu paguei por ele, perdoa-o por minha causa, já paguei o preço, olha as marcas do sangue. Eu creio firmemente nessa intercessão de que Hebreus fala para nós, Romanos, fala para nós no capítulo 8, versículo 34, quem os condenará? Quem me condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, intercede por mim. É bom pensar que somos assunto dos céus. Ele fala a nosso respeito com o Pai. Ele dá ordens aos anjos a nosso respeito. Ele é o intercessor, ele está lá, ele é o mediador. E não há outro, Paulo escreve a Timóteo dizendo, entre nós e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. E a terceira unha é que entramos por dentro do véu até o trono. Por isso que é o Santíssimo, até a presença de Deus. Esta é a razão porque o texto termina dizendo que
nós estamos chegando diante daquele que entrou na presença de Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, está acima de leis e de rituais, entende? Não está preso a dogmas de jeito nenhum. É isso. A verdade, meus amados, é que chegamos diante do trono. Por meio de Jesus, eu não chego nas cercanias, eu não chego nas proximidades da presença. Eu chego diante do trono onde o Senhor está sentado, Deus eterno. O que acabamos de ler, o que foi que nós acabamos de ler, que Jesus, eu li em Romanos 8,34, está sentado à direita da majestade, à direita do Pai, e intercede por nós. Por meio de Jesus, então, onde é que eu chego? Em Apocalipse capítulo 4, João é convidado para subir ao céu, ver o céu com a porta aberta e ver quem está sentado no trono. A história cá embaixo num caos, mas Deus está no trono, continua reinando. E agora está aqui a palavra me dizendo que Jesus está assentado à direita do Pai, intercedendo por mim. Por meio dele eu me chego junto ao trono. E é tão literal e é de tal ordem que você tem, encerrando o capítulo 4 de Hebreus, versículo 16, o texto dizendo assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, com esta âncora da fé, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nunca existiu e nunca existirá lá na frente outra confissão e outra verdade que não seja o Evangelho de Jesus, que leva o homem pecador, falho, pequeno e distante, que estava antes longe em suas ofensas e pecados, a se aproximar de Deus de tal maneira que se chega junto ao trono, e ali junto ao trono, com confiança, vai para alcançar graça e misericórdia em toda a sua necessidade. Deus seja louvado por essa fé que é âncora para a nossa alma. O Senhor nos abençoe com a sua palavra e nos guarde. E é verdade, como está dizendo o Fernando para nós, quando nós estamos fundeados, ancorados, a maré carrega objetos que passam pela proa, carregados pela correnteza, mas não nos carrega. Glória seja a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. A graça de Jesus te abençoe e te guarde. Bem-vindo, Casonato. Obrigado, amados, pela companhia de todos e por sua paciência em aguardar esse tempo mais intenso por conta do tempo do louvor que separamos para esta tarde. Deus te abençoe e guarde. Estejamos juntos quinta-feira com parte 6 de Romanos, o nosso estudo de toda semana, às 8 da noite. Meu coração, minha gratidão e meu abraço para todos. Amém.